Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Vamos verificar alguns elementos composicionais que constituem este gênero textual denominado artigo de opinião, né? Então, vamos analisar aqui alguns slides que trazem algumas definições, né, a respeito do que vem a ser as nossas possibilidades de expressar aquilo que pensamos a respeito de determinado assunto. Toda opinião tem a ver com as informações que possuímos, obviamente, né? Então, o nosso repertório linguístico, que é socialmente construído ao longo de nossa formação, vai fazer com que nós tenhamos as possibilidades de expressar a nossa opinião, as nossas crenças, valores, os nossos princípios éticos e morais a respeito de um determinado assunto, de um determinado tema. Então, se pegarmos uma definição do que significa opinião, a gente vai ver que opinar, ou seja, dar uma opinião, é uma forma de dizer o que pensamos de modo particular. Nossa opinião envolve julgamento, juízo de valor. A defesa de uma opinião tem base naquilo que, no geral, nós acreditamos, né? Então, temos uma sugestão de leitura de um texto intitulado O Consumo entre os Jovens, né? O jovem é especialmente suscetível aos apelos do consumismo, né? Então temos aqui uma citação, um fragmento que está marcado pelos usos das aspas, né? E que foi extraído desse texto que nós estamos sugerindo como leitura, né? Ele está disponível no site que está referenciado aqui na parte inferior do slide, né? Um texto produzido pela Maria Helena Pires Martins, né? E ela é a autora do livro O Poder das Compras. Então fica a dica para a leitura na íntegra desse texto, que traz para nós aí um bom exemplo de artigo de opinião. Então vejam, o artigo de opinião. Na seção opinião de jornais, revistas, páginas na internet, podcast, blogs, etc., você encontra os artigos de opinião. Esta seção é dedicada à publicação da opinião de especialistas sobre assuntos e ou temas que são controversos, ou seja, que causam polêmica. Então, quem escreve nesta seção tem certa liberdade, desobrigando-se de defender a opinião do veículo de comunicação no qual escreve e, por isso, o autor do artigo o assina, né? O que isso quer dizer? Que, geralmente, na seção intitulada artigo de opinião, seja de uma mídia virtual, seja de uma mídia impressa, a pessoa que vai escrever, o autor do texto que vai emitir essa opinião, não necessariamente tem que se preocupar com a opinião dos proprietários daquele veículo de comunicação, das suas chefias imediatas. Por quê? Porque ele tem aí a liberdade de expressão e pode, com certeza, estar exteriorizando ali o que ele pensa de fato a respeito de determinado tema. Então, a gente percebe que no momento em que a pessoa expressa o que pensa, expressa a sua opinião, ela está o quê? Se posicionando. Então, posicionar-se a respeito de um determinado assunto significa expressar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, as suas impressões sensoriais a respeito do tema, né, do assunto que você pretende dissertar sobre ou opinar. Então, nesse vídeo nós falamos sobre artigo de opinião, espero que vocês tenham gostado e até breve.